Você poderia me informar seu nome? Sim, me chamo Edvandro Almeida Souza, mais conhecido nas redes sociais como Agnes Jackson, que é o meu nome artístico, mas não tenho dificuldade de adesão de ser chamado pelo meu nome pessoal. Você poderia me informar sua idade, por gentileza? Sim, tenho 34 anos. E sua sexualidade? Hoje eu me considero e me identifico como uma pessoa não binária. Como você descreveria a sua infância, adolescência, antes de entender a sua sexualidade ou identidade de gênero? Como não é tão diferente de todas as pessoas que passam pelo meu processo, a gente se identifica desde a infância, pelas mudanças que o nosso corpo fala, pelo nosso comportamento, mas é entendível que desde a nossa infância a gente já sabe o que a gente somos, o que a gente gostamos e o que queremos ser de futuro. Isso sempre aconteceu comigo. Houve um momento em que você sentiu que era diferente dos padrões esperados pelos seus colegas? Sim, muito importante isso, porque quando a gente entra em um ambiente que não é nosso, ou até mesmo familiar, que já é natural da gente, sempre há aquela certa expectativa de uma coisa que às vezes não acontece. Isso sempre aconteceu comigo. Então, às vezes possa ser pelo meu nome, não me identificarem, e quando me ver pessoalmente ter uma outra ideia sobre mim. Você sentia que o bullying era motivado especificamente pela sua sexualidade ou por como você agia ou se expressava? Sim, sempre pela nossa questão de sexo, né? Desde que a gente entende a nossa condição, a gente acaba sempre sofrendo essa questão do bullying. Isso é natural, infelizmente, sempre vamos passar, mas cabe a gente também saber como enfrentar isso. É um processo chato, desconfortável, mas sempre vamos sofrer, infelizmente, essa parte ruim. O bullying influenciou seu rendimento escolar ou sua vontade de frequentar a escola? Infelizmente. Nunca foi uma questão muito intensa na minha vida, o bullying em si, nunca deixaria de viver algo por questão do bullying, mas há momentos que, infelizmente, a gente acaba sofrendo com isso. Então, isso vai de pessoa para pessoa, mas é certo que o bullying causa muito desconforto, traumas pessoais, né? E não é todo mundo que consegue conviver com isso. E acaba, sim, atrapalhando muitas das vezes a vida escolar, como em alguns momentos da minha aconteceu. Como esse processo afetou seus relacionamentos familiares ou amizades? Infelizmente, quando se trata de família, é sempre mais intenso, porque a gente não espera que seja diferente ou igual que a gente sofre na rua. A família, a gente espera acolhimento, e na rua a gente já espera que vai passar por isso. Então, sendo uma pessoa bem conclusiva dentro desse aspecto, infelizmente sempre acaba trazendo desconforto familiar, porque a gente nunca quer ser tratado com indiferença, mas infelizmente isso acontece sim. Em algum momento você sentiu medo de ser quem você é por conta das agressões? Sim, até hoje eu vivo sobre isso e é algo chato de se sentir, porque às vezes a gente acaba entrando em dúvidas com a gente mesmo, mas não deixa de ser uma questão para a gente seguir em frente. Hoje eu tenho ciência de que eu sou uma pessoa não binária, que é uma pessoa que não se sente na necessidade de se consentir ou se entender a um certo gênero ou sexo, mas que consegue entrar entre as duas partes. Eu me sinto bem sendo menino e sendo menina ao mesmo tempo. Não tenho uma lesão de dificuldade com isso. A escola agiu de forma eficaz para interromper o bullying? Não só agiu, como age sempre. Hoje eu me sinto muito confortável em dizer que nós temos um colégio que pauta muito sobre isso, não é aceitável. Tanto para você que está vendo esse vídeo, se você estiver passando por uma questão racial, preconceituosa, em todos os quesitos, a nossa escola a gente tem uma assistência e que trata isso super bem. E graças a Deus nós temos professores, diretores, vice-diretores que tratam a gente com muito carinho e ajudam a gente a superar essa questão chata de viver muitos momentos difíceis de aceitação. Você encontrou apoio em algum lugar, família, amigos ou professores? Muito sim. Eu sou muito feliz em dizer que tenho muitos amigos mesmo, e até mais chegado que irmãos, como se dizem, mas ao mesmo tempo a família é essencial sim. Então hoje eu posso dizer que eu me sinto confortável e tive esse apoio que eu precisava. O que você diria que fosse essencial para te ajudar a superar esse período ou ajudar a superar o período de outras pessoas? É muito importante, porque a partir do momento que você apoia alguém que passa por isso,
ou pessoas que estão passando por essa dificuldade, é importante a gente realmente estender as mãos, né? Então, eu particularmente sempre sou acessível. Às vezes eu não olho tanto a questão do que eu vivo, tipo assim, no processo de bullying pessoal, eu não olho muito para mim, eu olho mais para o outro. Então, eu apoio mais as pessoas e tento ajudar também nesse sentido. Se você pudesse voltar no tempo, o que diria para a versão mais jovem de si mesmo? Não desista. Qual mensagem você deixaria para os jovens que estão passando por isso agora? Agora sim é uma pergunta muito importante para passar. Como experiência própria, vocês não são piores que ninguém. Nunca aceite menos daquilo que vocês dão. Ser gay, ser negro, ser bissexual, seja qual for a sua sexualidade, ou a sua raça, ou a sua condição, saiba sempre que você é muito especial. E que ninguém jamais tem que ter o poder de interferir na sua vida e jamais deve ditar aquilo que você tem que ser, querer e gostar. Você sempre sempre dono das suas próprias vontades. O que as escolas e a sociedade ainda precisam para combater a homofobia? Isso é muito simples. A partir do momento que a gente pauta sobre políticas públicas e sempre colocar o direito também na justiça, de que certas regras não devem ser quebradas, que existe punição para atitudes como a homofobia, a transfobia, ao racismo, a todas as questões que englobam nesse sentido, tem que entender que existem regras, que existem leis. Então a gente tem que sempre entender que nós não somos livres para atacar o outro, mas que existe justiça para isso. Então é sempre bom que os colégios em si, os nossos professores, os nossos leitores por todos, né, possam estar sempre colocando isso nas aulas e mostrando para os alunos em si a necessidade de respeitar o outro e saber que existem regras que tem que ser cumprida e que também existe punição para certos tipos de erros, né? Você se sente confortável em contar quando os episódios de bullying começaram? Essa questão de bullying na minha vida, eu sendo bem sincero, poucas vezes eu enfrentei. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que sofrem muito pior essa questão. Mas esse bullying que eu passei há 2, 3 semanas foi muito desconfortável. Porque a gente não espera passar por isso em ambiente escolar. Porque o intuito da gente aqui é aprender, ensinar e ser alguém em futuro. Então, para mim, foi muito desconfortável, porque nós, como seres humanos, a gente infelizmente está sujeito a tudo. E não numa sala de aula. O colégio ele é o local como a nossa casa, tem que ter nossa proteção. E a gente não vem aqui para ser agredido, porque eu não vivo com agressões a pessoas. Eu sempre trato as pessoas super bem. Então, lidar com isso é muito desconfortável sendo um ambiente como esse. Infelizmente, tive que passar, mas aprendendo que o que eles dizem ou o que eles fazem não tocam e nunca vai mudar a minha forma de pensar, porque eu sou eu. E o que eu sou não interfere no que eles pensam que eu seja. O bullying era mais verbal, tipo apelidos, físico ou exclusão social? Eu acho que engloba sempre todas as partes, mas eu acho que o que incomoda mais as pessoas à nossa volta é a forma como a gente se impõe. Porque a gente sabe que o homem e a mulher, infelizmente, sempre vão passar por essas coisas. E sendo você gay, negro ou outro tipo de vivência, infelizmente, estamos sujeitos a isso. Então, particularmente, eu, infelizmente, né, como todos já passaram por isso, tenho uma certa dificuldade. Porém, a gente sabe que faz parte, infelizmente. Houve algum episódio de cyberbullying, mensagens e redes sociais que foi particularmente difícil? Ah, sim. Muito no início eu já tive muito isso comigo. Porém, nos últimos anos isso mudou muito. Até porque a gente sabe que hoje existem políticas, né, nas questões das redes sociais. Às vezes as pessoas pensam que não existe, mas existe sim. E através de uma mensagem de ódio ou qualquer outro tipo de comportamento dentro de uma rede social, a gente pode entrar com uma denúncia e chegar até a pessoa, como já aconteceu. Então, isso sempre aconteceu comigo, porém não é tanto mais como antes. Mas sim, já aconteceu e às vezes acontece. Eu tenho uma pergunta muito interessante para lhe fazer. Você tem, tipo assim, como eu posso explicar, alguma experiência que você pode passar, alguma coisa que você já viveu, que ficou muito marcada assim, que você tirou algumas partes boas? Ah, sim, muito. Essa questão de experiência faz muito parte da nossa existência como ser humano.
e dentro da nossa condição sexual, já vivi muitos momentos, seria muito vago falar de um só. Mas assim, de todas as experiências que eu tive, de todas eu tirei o bom de todos. Não só olhar o lado ruim das que eu já vivi. Poderia citar algumas, mas dentro desse quesito, de todas eu tirei o melhor. Por mais que sofri e chorei muito nessa questão, mas tirei sempre o lado positivo delas. Você teria alguma Para o final. frase final para a gente? Sim. Motivacional? Meu último desejo para vocês que estão chegando agora, para vocês, meninas e meninos que estão vivendo esse momento difícil de transição, e não só de gênero, mas de vida pessoal, meu único desejo para vocês é que vivam. Jamais deixem de sonhar, porque alguém tentou buscar os seus sonhos. Vocês não são piores que ninguém. A sua condição não faz você pior que o outro que está do seu lado, que talvez não viva a sua vivência. E todas as vezes que você se sentir sozinho, lembre-se que você é seu ponto forte. E que você é sim capaz de vencer todos os seus obstáculos. E o que faz você diferente, é o que faz você ser incrível. A sua diferença não te faz pior e nem melhor que ninguém. Te faz um pouco igual em certas questões, mas dentro daquilo que eu tenho sempre dito. Nunca deixe de sonhar. Sonhe sempre sendo quem você é, porque você é livre para isso.